Quem é que não sabe que nós somos frágeis, extremamente frágeis? Quem é que não sabe que nós podemos ficar doentes? E às vezes com doenças devastadoras. Quem é que não sabe que pode ficar desempregado de uma hora para outra? Quem é que não sabe que pode ter que atravessar momentos financeiros extremamente difíceis? Quem é que não sabe que de repente pode passar por momentos de perdas dolorosas, perdas sentidas, perdas que desnorteiam a gente? Quem é que não sabe que as coisas podem virar de repente, mudar de repente? Agora no feriado do dia 1º de janeiro, tinha lá uns 4 ou 5 livros, estavam empilhados na minha cômoda. Eu resolvi, vamos dar uma olhada nisso aqui para acabar com essa pilha de livros aqui. E dei uma vista em alguns deles e tinha entre eles um livro que eu ganhei, que eram cartas do Otto Lara Rezende, adido cultural do Brasil, na década de 50, em Amsterdã, escrevendo para o Fernando Sabino, cartas que ele fala das experiências dele lá em Amsterdã como adido cultural do Brasil. E uma das coisas que ele conta é que havia um casal vizinho dele, da casa onde ele morava, com uma filha única, uma jovem muito bonita, muito alegre, e iam sair de férias. Os pais iam para a casa de campo que eles tinham, e a jovem ia sair com uns amigos para passar alguns dias fora. E resolveram sair todo mundo junto. Se despediram, os pais entrando no seu carro, a jovem ia entrar no carro dela. Mas aí ela se lembrou que tinha esquecido alguma coisa no quarto e voltou para pegar e disse para os pais: vão indo na frente, a gente se vê, eu dou notícias para vocês e a gente se vê quando todo mundo voltar. Então eles entraram no carro e foram embora. Chegaram na casa de campo deles, passou a primeira semana, a segunda semana, a menina não dava notícia. Eles ficaram preocupados, o que será que aconteceu? Naquela época, década de 50, você não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha nada disso. Uma carta para o Brasil levava 6 meses para chegar, a resposta levava outros 6 meses, então você ficava 1 ano para ter resposta para a carta, né? Vocês lembram disso? Eu não sou dessa época, mas vocês com certeza lembram disso. E aí eles preocupados, sem notícias, aí resolveram voltar. Quando eles voltam, o que aconteceu foi o seguinte: a menina subiu para o quarto, no elevador da casa, para buscar o que ela tinha esquecido. Quando ela volta, entra no elevador, os cabelos dela engancham na maquinaria do elevador. O elevador desce, escalpela a menina, ela fica presa dentro do elevador todo esse tempo e morre lá dentro. Estava todo mundo saindo para passear, todo mundo planejando para se divertir. Quem é que não sabe que isso pode acontecer? Quem é que não sabe que nossa história pode virar de uma hora para outra? Todo mundo sabe. A gente finge que não sabe, mas todo mundo sabe. Nós somos frágeis. A vida é extremamente frágil. Quando o apóstolo Paulo escreveu a 2ª carta aos Coríntios, ele sabia disso. Ele já tinha passado por uma série de coisas. Quando ele olhava para ele, a única coisa que ele via era fragilidade, era fraqueza. Todas as vezes que ele olhava para ele via fragilidade e fraqueza. Mas quando ele olhava para o Senhor dele, ele via poder e força. E aí ele escreve a 2ª carta aos Coríntios justamente para falar dessa sua experiência. Como foi que Deus foi fortalecendo na fraqueza. E aí quando ele chega no final da 2ª carta aos Coríntios, tem aquele texto conhecido que nós sabemos, que é onde ele diz: e eu aprendi que é na minha fraqueza que eu sou forte. Mas para chegar lá no capítulo 12, ele percorreu uma série de reflexões ao longo da 2ª carta. E nós estamos falando nos domingos pela manhã e à noite justamente sobre isso. Força na fraqueza. Quando a gente olha para nós mesmos, a gente vê fraqueza e fragilidade. Mas quando a gente olha para Deus, a gente vê poder e força.
E aí concluímos como Paulo, é quando assumimos a nossa fraqueza e confiamos na força de Deus, é que somos fortes. Mas para chegar lá, houve algumas reflexões de Paulo que nós não podemos perder. Por isso começamos semana passada, no domingo pela manhã, no primeiro capítulo, falando sobre que tipo de conforto Deus nos dá. E eu disse aqui que Deus não nos conforta só enxugando os olhos. O objetivo de Deus quando nos conforta não é dar colinho, não é enxugar os olhos, é muito mais profundo e muito mais amplo do que isso. Depois, no domingo à noite, nós falamos o que é que significa ser vitorioso em Cristo, afinal. Não é sair por aí dizendo, eu sou vencedor em Cristo. Se isso fosse a questão, já resolvia tudo, não é isso. Nós vimos no texto do capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz que estamos sendo conduzidos em triunfo em Jesus, o que é que ele quis dizer com isso? E como é que a gente é vitorioso em Cristo? Como é que isso se concretiza na gente? Então você já tem essas duas mensagens. Se quiser saber o que foi dito aqui, se não estava aqui domingo passado, você vai ter que recorrer às gravações, porque nós vamos continuar. Hoje pela manhã, eu quero falar a vocês sobre o tesouro que nós carregamos dentro dessa nossa fragilidade. Nós somos frágeis, mas carregamos dentro de nós um tesouro que é colocado em vasos de barro, que somos nós. E à noite, eu quero falar sobre como é que a gente mantém a esperança no meio do desespero. Quando ao lado da gente, ao redor da gente, há uma série de situações desesperadoras, como é que a gente mantém firme e sólida a nossa esperança? É sobre o que vamos falar hoje à noite. Então agora pela manhã, eu quero falar para vocês sobre esse tesouro que nós carregamos dentro da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. E quero ler o capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios. Eu estou dizendo a vocês que até chegar no último capítulo, quando Paulo fala que é na fraqueza que somos fortes, ele ensinou uma série de outras coisas para chegar àquela conclusão, e nós estamos seguindo essa trilha do que o apóstolo Paulo foi ensinando, para que lá no final também entendamos que é na nossa fraqueza que somos fortes. Mas agora no capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, visto que temos este ministério, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós, como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Que o Senhor abençoe assim a leitura da sua palavra e que
a sua palavra esteja não só diante dos nossos olhos, mas muito especialmente diante dos nossos corações e das nossas mentes. O que Paulo está dizendo é que na nossa fragilidade nós temos um tesouro, que é a obra do Evangelho que está acontecendo em nós, que é o que Jesus está fazendo conosco. É de um pauperismo enorme, é de uma pobreza impressionante. Aqueles que acham que estão seguindo a Jesus só para terem o céu. Não é só para isso que Jesus nos salva. Se fosse só para isso, a gente podia morrer logo depois da conversão. Mas o Senhor nos mantém vivos, é porque quer desenvolver em nós algumas coisas. Essa obra do Evangelho que é feita em nós, esse tesouro que é feito na nossa fragilidade. Ninguém segue a Cristo só para chegar no céu. A gente segue a Cristo para que Cristo faça em nós o que Ele quer fazer desde aqui, desde a terra, desde essa vida. Desenvolver em nós uma série de coisas que só quando Ele desenvolve em nós é que nossa visão se amplia, nossa compreensão se aprofunda, nossa fé amadurece, nossa comunhão com Deus se estreita e vamos nos tornando cada vez mais instrumentos úteis nas mãos dEle. Mas só quando essa obra do Evangelho, esse tesouro está sendo realizado dentro desses vasos de barro que somos nós. Então, quando eu digo que Paulo lá na frente fala da força na fraqueza, esse é um dado importantíssimo que não pode ser desprezado, que é nós termos consciência da obra que Deus está fazendo em nós, continuamente, cotidianamente, permanentemente, a ponto de que o apóstolo Paulo chega a dizer na carta aos Romanos, até as coisas que eu não entendo são usadas por Deus para o meu bem. Até as lutas, batalhas, provações, perdas, tristezas, tribulações, dores, angústias, amarguras, até isso tudo Deus vai usando e transformando isso na nossa usina interior, no interior desses vasos de barro em que Ele vai realizando a sua obra para nos tornar melhores e preparados para aquilo que Ele tem para nós na eternidade. Mas é aqui que começa. E é aqui que as coisas se realizam. E é na comunhão com Ele que isso vai se efetivando. Então é muito mais do que ser membro de uma igreja. É muito mais do que ter sido batizado. É muito mais do que participar da ceia uma vez por mês. É muito mais do que visitar o culto aqui e ali. É muito mais do que ficar cantando e chorando. É muito mais do que ficar ajoelhado gemendo. É muito mais do que sentir arrepios de emoção. É muito mais do que saber versículos de cor. É muito mais que tudo isso. Deus está fazendo algo muito mais profundo do que tudo isso. E quando você só se agarra nessas artificialidades, você vai perdendo a obra mais profunda que Deus pode realizar em você. Por isso, o igrejeiro, aquele que é só membro da igreja, aquele que não experimenta nada disso, é digno de pena duas vezes. Primeiro, porque ele está perdendo tudo isso. Vem à igreja bater o ponto. Durante a semana vive como se Deus não existisse. Segundo, é digno de pena porque provavelmente, com quase toda certeza, não sabe nada do Evangelho. E se não sabe nada do Evangelho, ele está perdendo tempo. Porque ele acha que só bater ponto na igreja vai resolver. Não vai. Não vai. Ele não conheceu o Evangelho e está tão perdido quanto qualquer pessoa que nunca entrou numa igreja, que nunca abriu uma Bíblia, que nunca ouviu falar de Cristo. Está perdendo tempo. Então, ou a gente se envolve de cabeça nessa obra que Deus está realizando em nós, ou estamos perdendo tempo. Estamos achando que vamos chegar num lugar que nós não vamos, se não deixarmos que o Senhor realize essa obra que Ele quer fazer em nós. E quando
o apóstolo Paulo fala de tesouro dentro de nós, ele quer dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, ele está dizendo que esse tesouro do Evangelho, essa obra do Evangelho a gente tem dentro de nós, é pela misericórdia de Deus. Ele diz isso logo no primeiro versículo. Temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, esse tesouro que era o apóstolo Paulo pregar o Evangelho, esse tesouro que era a igreja de Corinto pregar o Evangelho, esse tesouro que é a obra do Evangelho realizada em nós, não é por nossos méritos. Deus não faz isso por nós merecermos, é misericórdia de Deus. A gente já começa reconhecendo que somos fortes na fraqueza aqui. Quando a gente olha para a gente e diz, não há nada aqui em mim que justifique o fato de Deus estar realizando isso em mim. Não é porque eu mereça ou tenha atributos especiais, ou tenha qualidades especiais. A queda transformou todos os atributos humanos em relativos. A queda manchou todos os sentimentos humanos. A queda relativizou todas as nossas iniciativas. Não há nada em nós que justifique o fato de Deus nos amar. Deus não nos ama porque nós merecemos. Deus nos ama porque nós precisamos do seu amor, porque fora do seu amor estamos perdidos. Deus não derrama sobre nós a sua graça por ver em nós alguma qualidade. Deus derrama em nós a sua graça justamente porque não vê em nós nada que justifique o seu amor. Por isso, Ele nos agracia. E por isso esse tesouro que temos em nós, essa obra que o Evangelho vai fazendo em nós, em primeiro lugar, não é por nossa causa, nem por nossos atributos. É misericórdia de Deus. É porque é graça de Deus. Em segundo lugar, Paulo deixa claro que esse tesouro, essa obra que está sendo realizada em nós, ela só é bem realizada se ela é em cima do Evangelho autêntico, verdadeiro, de fato daquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. E quando ele fala no versículo 2, olha, esse Evangelho que nós temos aqui, nós não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Versículo 2, a obra do Evangelho só dá certo quando é Evangelho mesmo, sem ser o Evangelho distorcido, sem ser o Evangelho do engano, sem ser o Evangelho maquiado, sem ser o Evangelho marqueteiro. A obra do Evangelho só dá certo quando é de fato a obra do Evangelho, quando é de fato a obra do Senhor Jesus em nós, quando é de fato a obra da graça em nós. Não adianta nós queremos usar outros caminhos, outros recursos, não vai dar certo. Ou é o Evangelho mesmo atuando na gente, ou a coisa não vai. E é o Evangelho ensinado por Jesus, é o Evangelho mantido pelos apóstolos, é o Evangelho que temos na palavra devidamente interpretado, corretamente entendido e adequadamente aplicado a nós. Esse é o Evangelho que faz a obra. O mais, ouvir a legalismo, ou as pessoas se transformam em escravas de um legalismo, de um monte de regrinhas absurdas e religiosas, ou entram numa liberalidade total, num libertinismo total, sem nenhum compromisso com a moral do Evangelho, com os princípios éticos do Evangelho, ou é lá para muito legalismo ou muita libertinagem, é um dos dois extremos. A única coisa que realiza em nós esse centro, essa via média, é o Evangelho verdadeiro, é o Evangelho autêntico, que faz com que a gente nem fique escravo de regras religiosas, nem desprezemos os conceitos e princípios éticos que o Evangelho nos ensina de conduta e de vida. Mas para isso tem que ser o Evangelho autêntico e verdadeiro. Por isso Paulo diz, isso que estamos pregando a vocês não é nem o Evangelho distorcido, nem o Evangelho do engano, mas é o Evangelho da palavra. Esse é o tesouro que está em nós. Terceiro,
Esse tesouro que está em nós, só está em nós a partir do momento em que Deus abre os nossos olhos na nossa conversão verdadeira. Porque até então, somos cegos. E quando Paulo diz, no versículo 4, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Sabe aquela pessoa que você está tentando evangelizar, ela não entende. Sabe aquele vizinho que você tem falado de Cristo, do Evangelho para ele não aceita, não entende, não vê. Não vê porque está cego. Não vê porque o Deus desta era, aquele nosso inimigo que manipula todo o sistema de valores desta época, que instaurou o seu domínio e o seu poder nos corações humanos logo após a queda, que é o grande escravagista, que nos mantém escravos dele, sem que nós saibamos que somos escravos. Aquele nosso inimigo que odeia Deus e odeia tudo que Deus criou. Esse nosso inimigo que nos odeia porque nós somos feitos à imagem de Deus. Ele odeia Deus e odeia as criaturas feitas à imagem dele. Ele quer nos destruir e quer arrancar de nós essa imagem. Ele quer fazer com que o ser humano, que é feito à imagem de Deus, caia na sarjeta como um animal, como um verme, como um réptil. Ele quer fazer dessa obra-prima de Deus, em que Deus prensou a sua imagem, porque Ele odeia Deus, Ele nos olha com ódio que maquina o nosso mal, com ódio que se disfarça em coisas boas para poder chegar perto e nos enganar e nos seduzir e finalmente nos destruir. E não é por falta de aviso que isso acontece conosco, porque o Senhor Jesus já tinha dito: eu é que sou o bom pastor. O outro, quando vem, ele quer apenas roubar, matar e destruir. Ou vocês estão comigo, diz Jesus, que sou o bom pastor, ou vocês vão cair nas garras deste, que só quer roubar, matar e destruir. E para impedir que as pessoas conheçam a misericórdia de Deus do Evangelho, a graça de Deus manifestada no Evangelho, ele vai cegando. Então, se você tem o tesouro do Evangelho em você, sabe por quê? Porque Deus abriu seus olhos. Porque acontece exatamente como acontece na letra do Amazing Grace, de John Newton, quando na primeira estrofe ele diz: eu era cego e agora vejo. Foi o que aconteceu com o cego de nascença, que não entendia muito de teologia, nem sabia direito sobre a teologia de Jesus ter se encarnado, ser Deus, a natureza humana, a natureza divina, se ele era o Messias. Não, ele não entendia nada disso. Quando os doutores da lei perguntaram para ele: quem é esse Jesus que curou você? Ele não é um pecador, ele não é um herege, ele não está falsificando os ensinos. Ele respondeu: se ele é pecador eu não sei, eu só sei o seguinte: eu era cego e agora estou vendo, eu sei o que ele fez na minha vida. Paulo está dizendo que esse tesouro que nós temos em nós é tesouro porque a gente passou a enxergar. Passamos a enxergar a graça, passamos a enxergar a misericórdia de Deus. Você acha que você tem prazer em servir a Deus, por quê? Porque agora você está enxergando.
Você acha que você tem prazer em adorar a Deus? Você acha que você tem prazer em estar no culto? Você acha que você tem prazer em estudar a palavra? Por quê? Porque agora você está enxergando. Porque Ele abriu seus olhos. Porque Ele fez você ver. Na época da cegueira, nada disso acontecia. Você podia cumprir uma ou outra regra religiosa, mas prazer de servir, força para enfrentar a tentação, poder para superar a provação, prazer em estar na comunhão com Deus, alegria em poder servir a Deus, essas coisas você só tem porque você está enxergando, e você está enxergando porque a graça de Deus abriu os nossos olhos. Antes, o Deus desta era nos cegava, e o Senhor Jesus abriu os nossos olhos. E você faz pouco desse tesouro? E você menospreza esse tesouro? Não, é o tesouro que só é reconhecido por aqueles que enxergam. Quarto, diz o apóstolo Paulo que esse tesouro, ele se revela em nossas fragilidades, para que a gente nunca esqueça quem é o forte na questão. Então ele diz no verso 7, temos esse tesouro em vasos de barro, que somos nós, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Se tem, o físico Albert Einstein dizia que só há duas coisas infinitas no universo: o próprio universo e a estupidez humana. São as duas coisas infinitas, o universo e a estupidez humana. Agora, quer saber o que caracteriza o verdadeiro estúpido? O suprassumo da estupidez humana, quer saber qual é? O ser humano se esquecer disso, que ele é só vaso de barro, e esquecer quem realmente é o forte nessa jogada. É o homem achar que ele é mais do que isso, e querer se colocar no lugar de Deus. Esse é o suprassumo da estupidez. Por isso, o profeta Isaías, numa das suas exortações ao povo, ele diz assim: vocês estão pervertendo tudo, como se o barro pudesse dizer ao Criador: eu criei você, eu que decido. Não, vocês são o barro e Ele é o Criador. Mas quando essa coisa se inverte na nossa cabeça, é a pior estupidez que pode acontecer conosco. É perdermos essa consciência do nosso lugar diante de Deus. É perdermos essa visão de que nós somos apenas vasos de barro. Aí, o Senhor de vez em quando tem que nos lembrar disso. Tem que lembrar da nossa fragilidade. E aí Paulo diz: esse tesouro que está dentro de nós é colocado em nós frágeis, para que quando a gente olhar para esse tesouro, ver o que ele faz e ver o que nós não conseguimos fazer, a gente se lembra quem é realmente o Senhor nessa história. Esse tesouro foi colocado nesses vasos frágeis que somos nós, para que a gente nunca perca de vista a dependência que devemos ter de Deus. Desde as coisas mais primárias, como o Tiago diz, vocês dizem: amanhã vou fazer isso, depois de amanhã vou fazer aquilo. O Tiago diz: antes digam, se Deus quiser, amanhã vou fazer isso, depois de amanhã vou fazer aquilo. Desde essas coisas básicas, primárias, como por exemplo, diante do prato de comida, parar um pouquinho antes de começar a comer igual um desvairado e agradecer a Deus, porque você é vaso de barro e está tendo o alimento seu de cada dia, o pão seu de cada dia. Desde essas coisas mais primárias até as coisas mais profundas, num leito de hospital, sabendo do vaso de barro que é, mas sabendo o tesouro que tem dentro de você.
Serve para tudo isso. E é para tudo isso que esse tesouro que está em nós vai sendo trabalhado por Deus. E por fim, para encerrarmos, Paulo diz que esse tesouro que temos dentro dessas nossas fragilidades, é esse tesouro dentro de nós que dá sentido aos absurdos da vida. E aí no verso 8 em diante ele diz: de todos os lados nós somos pressionados o tempo todo, pressionados. É o que hoje a gente chama de estresse, não é isso? Estressados. Aí o seu médico vira e fala para você: você não pode se estressar. Aí você olha bem para a cara do seu médico e fala assim: quem é que controla isso? Quem é que controla isso, doutora? Fala para mim. Você que é a minha ginecologista particular. Fala para mim. Como é que um ser humano controla o seu estresse nessa maluquice que a gente vive hoje? Hoje mesmo a gente estava vindo para a igreja, abriu o sinal, a gente foi entrando, estava todo mundo parado. Mas o indivíduo veio cortando todo mundo que estava parado e passou o sinal vermelho. E se a gente não para, é ele que bate na gente. E aí você não fica estressado como? Você olha para um camarada desse e diz: vai abençoado do Senhor, é assim que você diz? Claro que não. Primeira coisa que vem na sua cabeça são coisas impublicáveis para a família cristã, entende? Como é que você fica sem se estressar numa situação dessa? Não tem como. Aí Paulo diz: vocês querem mais pressionados do que eu? Vocês querem mais pressionados do que eu? Eu vou dizer para vocês, diz Paulo, o que é que está aqui me pressionando, como é que as coisas acontecem. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos de rios, perigos de assaltantes. Esse camarada parece que morava no Rio de Janeiro. Perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome. Olha aí, o pessoalzinho da teologia da prosperidade. Paulo, que é Paulo, passou fome. Está entendendo? Paulo, que é Paulo, passou fome. Fiquei em jejum muitas vezes, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior de preocupação com a obra de Deus. Pressionado todo dia, estressado todo dia. Nós somos pressionados, ficamos perplexos, sabe? Quando você olha para os acontecimentos e diz: meu Deus, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Como é que o ser humano é capaz de fazer uma coisa dessa? E aí você, no meio de todos aqueles absurdos, Paulo então diz: mas aí trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Todos esses sofrimentos são participar do sofrimento de Cristo. Tudo isso é o seguinte: se o nosso mestre sofreu, por que a gente não vai sofrer? Se aconteceu com o mestre, por que não acontece com a gente? Mas quem raciocina desse jeito também precisa raciocinar da seguinte maneira: para que a sua vida também se manifeste em meu corpo mortal. As duas coisas andam juntas. Esse tesouro do Evangelho que nós temos em nós, ele começa a dar sentido a tudo, porque a gente faz essa comparação. Jesus também foi injustiçado, Jesus também foi perseguido, Jesus também foi incompreendido, Jesus foi objeto de briga política, Jesus foi objeto de disputa religiosa, passou por tudo isso. Esses absurdos todos que o ser humano é capaz de fazer, mas ele ressuscitou, ele triunfou, ele tem a vida eterna.
Se reflete em mim o sofrimento de Cristo, Paulo diz, reflete também em mim a vida imortal de Jesus, a ressurreição de Jesus Cristo. E aí, todas as coisas começam a fazer sentido no triunfo e na vitória do Senhor Jesus sobre todas essas coisas. Quem é que nega que nós somos frágeis? Quem é que nega nossas fraquezas? Quem é que se conhece bem por causa disso? Mas ao mesmo tempo, somos confortados pela palavra quando diz, é nessa fraqueza aí, é nessa fragilidade aí sua, que o Senhor Jesus colocou o tesouro dele. E no meio dessa sua fragilidade, está realizando a obra do Evangelho na sua vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, louve a Deus, dignifique a Deus, glorifique a Deus, sirva ao Senhor, seja fiel a Ele, porque no meio das suas fragilidades está o tesouro que não perece, a obra que o Senhor Jesus está realizando dentro de você, em sua vida, e que para sempre Ele seja glorificado. Amém.